Vamos ver isso na ferramenta. Nós já temos aqui a nossa produção e podemos ver que o campo duração ele se apresenta aqui como uma coluna, colocado em dias, colocado em horas, mas de qualquer maneira o campo duração ele é preenchido de forma direta na coluna. É possível também preencher esse campo através da Task Information, que você consegue com o botão direito em Information, ou você consegue pelo painel de controle superior, os ribbons. E aqui você consegue colocar, mas é importante ver que tem um Estimated aqui. Estimated. Vamos dar uma olhada aqui nesse campo chamado Estimated. Estimated. Ele significa que a duração de qualquer nova atividade ela nasce com uma interrogação. Essa interrogação significa que a duração foi incluída pela ferramenta para preencher esse campo, para não vir em branco, ela não consegue vir em branco. Mas não é um campo que foi preenchido pelo usuário. Essa interrogação mostra ao usuário que ainda é necessário a atuação dele no preenchimento. E o campo Estimated é aquele que mostra essa interrogação. Quando você coloca No para esse campo, ou quando você escreve alguma coisa, ele passa automaticamente para No, entendendo que o campo, a atividade, teve o seu atributo, essa informação preenchida. Então, esse campo Estimated é interessante e ele, às vezes, é demandado nos exercícios ou é conveniente de existir para identificar, através de filtro, aonde o usuário, durante o trabalho de preenchimento das durações, que é uma atividade importante, aonde esse campo ou essa informação foi esquecida ou negligenciada. Aqui, então, nós temos atividades, pacote e o projeto. E o campo Estimated, ele pode ser marcado tanto na coluna como nessa caixa de marcação. Todos os campos que aparecem no Task Information ou no Resource Information, que nós vamos ver na frente, eles são passíveis de serem preenchidos por colunas. São campos da tabela de dados que estão disponíveis para serem apresentados toda vez que a gente adiciona uma coluna. Existem campos e informações diversas que nós estamos apresentando pouco a pouco no decorrer do curso. As atividades, então, também podem ser preenchidas de forma direta pelo formulário. Já dissemos que o valor pode ser calculado, como a RAMOC, que nós vamos apresentar a seguir. Mas aquela informação da PERT Analysis, que definia por 3 pontos a duração, ela existia na ferramenta, na versão 2013 antes, e foi descontinuada, talvez por não ser tão interessante ou tão precisa por conta dos recursos computacionais que nós temos hoje em dia. Ela era preenchida por uma barra auxiliar que era fornecida pela ferramenta e até permitia o nível de peso que se dava às durações otimista, esperada e pessimista. Isso não acontece mais e a mudança desses pesos também não era algo saudável e interessante. O campo dos esforços, como nós já falamos muito nessa unidade, é o campo do trabalho. Ele é a consequência da multiplicação e da equação que nós comentamos. E temos um exercício que força o nosso participante a usar esse campo apenas no projeto que ele apresenta, apenas como um exercício, para que fique mais entendido o conceito dos parâmetros e também que fique entendido
os problemas que acontecem por conta do uso desses parâmetros nessa ferramenta. A Hammock é a duração calculada não atribuída pelo usuário, é um recurso muito rico e muito importante. E vamos ver na ferramenta aonde isso se mostra importante e rico do ponto de vista de uso e modelagem dos nossos projetos. Até então, temos aqui pacotes de produção, e pacotes de produção eu posso dizer que inserindo, temos uma produção tangível. Parte da nossa EAP, parte do entendimento do trabalho, produção tangível. Mas temos também uma produção intangível. Como assim produção intangível? É coisas que nós fazemos, mas que não aparecem como construído. E aí podemos dizer, o ato de planejar, o ato de controlar, o ato de supervisionar. Pronto. Temos 3 coisas que temos que fazer, são 3 trabalhos. São 3 trabalhos que merecem recursos, merecem equipe, materiais e até custos, e que fazem parte da produção intangível. E essas 2 produções estão ligadas ao projeto. Vamos ver a nossa estrutura de produção. A produção já foi toda concatenada, a produção foi toda ligada entre si, tem predecessor, sucessor, mas temos que lembrar que antes de produzir nós gastamos 7 dias planejando. Antes de começar a produção, 7 dias planejando. Então nós temos aqui condição de ver as sucessoras. Depois de planejar, linha 8. Então, depois de planejar, linha 8. E quando eu acabar tudo, eu terminei. Houve um trabalho inicial intangível, que ninguém viu produção, mas que reflete na qualidade da produção tangível. Agora, o controlar e o supervisionar, eu controlo o tempo todo. Controlo o quê? Controlo, digamos assim, essa produção aqui. Se eu controlo essa produção aqui, deve levar mais ou menos isso, mais isso, mais isso. Se eu somar e colocar aqui o valor, eu terei alcançado a soma. E aí eu vou controlar 185 dias de produção. Mas se por acaso durante a produção isso aqui aumentar, se por acaso durante a produção isso aqui diminuir, porque uma coisa é o planejamento, outra coisa é a execução e os seus resultados. Nesse caso, eu ficaria alterando com a mão todas as vezes que houvesse uma alteração e poderia errar e esquecer. Para evitar isso, incluir início, incluir término e fazer o seguinte. Eu vou dizer que eu começo a controlar quando houver começo de produção. E paro de controlar quando houver fim de produção. Se eu simplesmente copiar e colar aqui, eu só copiei e colei o resultado, a informação. Se essa informação mudar, essa não vai mudar. Então, marcando aqui início em azul, marcando início de controle em azul, eu copio, e com o botão direito eu colo especial, ligação dinâmica, que a ferramenta permite isso, ok.
tudo que acontecer aqui será levado automaticamente para cá. Da mesma maneira que o fim, que eu vou marcar aqui em amarelo, e o fim do controle em amarelo, eu faço cópia, botão direito no local especial colando, eu coloco ligação. Tudo que acontecer aqui, acontece aqui. Para dar ênfase ao final, eu vou grifar e vou dizer que aqui, ao invés de acontecer em 30, não, vou fazer aqui. Aqui, ao invés de acontecer em 19, vai acontecer em 22 por uma reprogramação. Automaticamente, a sequência muda a data muda o fim do pacote, e que deveria mudar o fim da minha atuação de controle. Passou para 4, tempos depois passou para 4. Se eu voltasse a 19, voltou para 1, voltou para 1. Não é imediato e instantâneo. A ferramenta trabalha sobre o ambiente Windows, que usa esses recursos do ambiente Windows, que está multiprocessando diversos aplicativos. Aqui ele calcula. E aqui ele espera um tempo de atualização de dados que o processador vai fazer. Então, o uso desse tipo de recurso deve ser cauteloso e monitorado. Alterações de planejamento refletirão aqui. Alterações de execução refletirão aqui. E a supervisão, eu vou dizer que eu só quero supervisionar o pacote de cor verde. Então, eu copio e colo aqui. Lembrando que essas atividades, para serem utilizadas da maneira administrativa, elas não podem ser do tipo duração fixa. Elas têm que ser do tipo unidade fixa. Então eu vou apagar com del e vou religar com del. Vou apagar, desculpa, com cópia dinâmica. Eu vou apagar com del e vou religar com a ligação dinâmica. Repetindo, copiar, colar, ligação dinâmica, copiar, colar, ligação dinâmica. Um pequeno triângulo verde aparece aqui no cantinho da célula, indicando que essa célula possui ligações dinâmicas. E aqui eu duplo clique, anoto que essa célula, essa atividade está ligada dinamicamente, porque essas ligações dinâmicas não aparecem dentro do diagrama de rede. A supervisão, como eu disse, eu quero supervisionar apenas o verde, copio o início do meu pacote verde, dinamicamente falando, e copio o fim do meu pacote verde, a supervisão, dinamicamente falando. 61 dias, 61 dias. Mexer na programação ou no desenvolvimento do pacote 2 é colocar pessoas fixas acompanhando a supervisão tanto tempo quanto for necessário. E colocar alterações em outras partes é garantir que o controle, que também tem alguém ou alguém fixos controlando, trabalharão mais ou menos dias. Por exemplo, mexer aqui para 25 aumenta o controle, mas não mexe na supervisão.
mexer aqui no pacote 2 para 20 dias, aumenta tanto o controle, que é mais abrangente, quanto a supervisão. De 61, a supervisão passa para 71. Observem o tempo de demora de atualização por conta do número de processos que a minha máquina está fazendo nesse momento. Ela leva as atualizações dinâmicas para o nível de prioridade mais baixo que ela puder. Esse tipo de recurso é muito útil, porém deve ser muito bem administrado. Olhando o diagrama de rede, vamos ver o diagrama de rede. Aqui embaixo, botão direito, diagrama de rede. Marcando o projeto todo, botão direito layout, eliminando todos os summaries. Vamos ver aqui os summaries. Eu não quero ver os summaries. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso no layout. Não, eu vou ter que levantar tudo. Botão direito, layout. Elimino os summaries, que são os pacotes. Mantenho todas as ligações em preto. Ok, vamos. Aqui nós temos toda a linha de produção. Atividade 4 é controlar e atividade 5 é supervisionar. Embora elas estejam dinamicamente informando ao planejador prazos e datas, no diagrama de rede ela não aparece. E não se deve ligar as atividades Hammocks às outras atividades por conta de comandos. A atividade será comandada pela ligação ou pela ligação dinâmica que ela possui. Essas atividades aqui são administrativas, intangíveis, mas que pelo aumento e redução de prazo, elas custam mais ou menos. Voltando ao Estimated, que já falamos, essa atividade está com Estimated, mas na verdade não é Estimated. Ela de fato já está preenchida indiretamente. Aqui eu tenho então que marcar nada de Estimated. Ela é preenchida sim e estimada pela duração das outras, mas não com esse nome Estimated de preocupe-se porque não foi ainda preenchido. Hammock vem de rede de índio. Rede de índio é presa em duas pontas. E a rede de índio se ajusta ao que for necessário. Nesse caso aqui, pacote 2. Nesse caso aqui, pacote 1, 2, 3. Links dinâmicos e links para produção. Ok.